aqui está a pastora Adriana, tua serva, nossa pastora, Pai querido. Que o Senhor tenha usado grandemente como teu instrumento para nos capacitar, Pai querido. Usa ela, Senhor, nesse dia, para que nós possamos, Pai, aprender cada vez mais de Ti. Para que nós possamos praticar, Pai, a Tua palavra, Pai. Quebrando os nossos corações e que nós possamos, Pai, ouvi-la. Porque nós sabemos que é o Senhor quem estará falando através dela. Protege ela, esconde ela no teu esconderijo, abençoe ela e toda a família, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, aqueles que eu ainda não dei um abraço, né? Vamos fazer uma dinâmica? Vamos levantar do nosso lugar, vamos procurar pessoas aqui nessa noite, dar um abraço bem apertado, abençoar a vida dessa pessoa e dizer assim para ela, ó, você que está lá atrás, vem aqui para frente, senta mais na frente, irmão. Fala isso para o seu irmão que está atrás, para vir um pouquinho para frente, vamos ficar aqui mais aconchegante, amém? Abençoa e já convida ele, fala, vem para frente. Senta aqui para frente para você ouvir a palavra melhor nessa noite. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe nesse culto e todos os dias da nossa vida. Amém? Abençoa esse irmão, essa irmã, dá um sorriso bem bonito. E não esquece do que eu pedi, tá? Fala assim, vamos sentar mais para frente, irmão. Tem lugar aqui, ó. Vamos para frente. Tem gente que fica escondidinha nas pilastras da igreja. Vem para frente. Ó, hoje eu não vou pregar aquela passagem. Vem para o meio, não, tá? Não vou pregar essa. Tem uma passagem que o homem da mão mirrada estava lá escondidinho, né? Estava lá escondidinho, com a mãozinha escondida. Jesus falou, vem para o meio. Mas não é essa que eu vou pregar hoje à noite, não, tá bom? O tema dessa noite, vou pedir para a mídia já projetar. E também não vou pedir para você falar para o seu irmão. Não, vou pedir para você ler o tema para você. Amém? Não precisa falar para o seu irmão, não, para você mesmo. Seja útil. A mídia, eu vou pedir para projetar na nova linguagem de hoje, por favor. Nós vamos lá em Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Ó, pega de trás para frente. Apocalipse, vai lá, Hebreus, pertinho, tá? Um pouquinho, Judas, aí vem Tito. Pega de trás para frente. Tito 3, nós vamos ler o versículo 8 e depois a gente vai pular para o 14. Na nova linguagem de hoje vai ser a minha leitura. Tito. Está aí na Bíblia. Está aí. Acharam? Então vamos ler a santa e poderosa palavra de Deus, que sempre nos ensina, a palavra nos ministra, a palavra nos quebra, mas também nos conserta, amém? A palavra cura, a palavra liberta, a palavra tem um poder grandioso na nossa vida, de fazer a gente sair um pouco melhor do que a gente chegou na igreja, amém? Tito 3, olha o que Paulo disse para ele na carta. Esse ensinamento é verdadeiro. Eu quero que você, Tito, insista nesses assuntos. Diga comigo, insista nesses assuntos. Para os que creem em Deus, se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Vocês ouviram a oferta aqui, né? Uma igreja sem obras é? Vou repetir. Para os que creem em Deus, se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Vamos lá para o 14. Que a nossa gente que o apóstolo Paulo está falando, são os cristãos, eu e você no tempo de hoje. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que a nossa gente seja útil. Amém? Pode deixar sua Bíblia no cantinho agora. Vou ler para vocês novamente a palavra dessa noite. Esse ensinamento é verdadeiro. Eu quero que você, Tito, insista nesses assuntos. Para os que creem em Deus, se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos.
que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que a nossa gente seja útil. Pai, nós estamos diante, Pai, de um conselho poderoso nessa noite. E que esse conselho venha assentar em nosso coração. Se há alguma terra do coração seca nessa noite, eu peço que as águas do Espírito Santo comecem a molhar a terra seca para essa semente da palavra entrar e germinar e crescer. Pai, repreende agora as vozes internas, as vozes do maligno, as nossas próprias vozes, que muitas vezes querem debater, Senhor, com a Tua palavra, e que nessa hora, somente a Tua voz tenha poder neste lugar. Cale a minha boca, Senhor, se eu for falar algo aqui que não agrada o Teu coração. Mas faz o Teu querer nessa noite, como cantamos aqui. Enche a terra do nosso coração, Pai. Inunda a terra do nosso coração com a Tua glória, com a Tua palavra e com a Tua presença. Eu oro em nome de Jesus e peço a bênção sobre a igreja, Pai. Amém? O apóstolo Paulo, ele está dando conselhos a Tito. Tito, ele cuidaria da vida espiritual das pessoas da igreja na ilha de Creta. Ele teria essa missão de cuidar das pessoas daquela igreja. Tito era grego e ele era um discípulo de Paulo. E uma curiosidade, Tito era muito jovem, bem jovem. Mas esse jovem tão responsável, ele já estava recebendo aqui instruções divinas, eram instruções divinas, porque o apóstolo Paulo recebia as revelações diretamente do trono, para que Tito cuidasse e ensinasse os cristãos e os novos convertidos daquele lugar que Deus estava colocando ele. Então o apóstolo Paulo, ele vem fazer uma orientação, ele diz, ensine a nossa gente, falou isso para Tito, ensine a nossa gente a ser úteis, a essas pessoas serem úteis. Por isso o tema, seja útil. Porque hoje, meus irmãos, o que a gente vê não é muito diferente do que Tito vivia, quando ele estava ministrando essas pessoas. Na época de Tito, lá na ilha de Creta, na igreja que ele cuidava, existia uma decadência moral muito grande. Falsos profetas que lutavam contra o ensino de Cristo, contra o ensino da palavra. E essa decadência moral fazia com que muitos que estavam na fé, até mesmo os novos convertidos, ou os mais velhos também, desistissem de esperar a volta de Jesus, porque eles ficavam confusos mentalmente por causa de um ensino que vinha errado da parte dos falsos mestres. É diferente de hoje? Não é diferente. Mas Paulo então faz esse alerta. Por quê? Porque aquela decadência moral que estava acontecendo na igreja poderia negativamente afetar as gerações futuras. E essa era uma preocupação de Paulo. Até mesmo para pastorear o coração de Tito, que também era jovem. Então, os novos na fé, os novos convertidos, os jovens que estavam ali, os adolescentes, as crianças, Tito seria uma referência de Deus para eles, a todos os fiéis que ele cuidaria. E a preocupação do apóstolo Paulo era que Tito ensinasse a maneira correta que o cristão deve viver. E a nossa maneira de agir como cristão, ela causa um impacto muito grande em quem caminha conosco. Por isso essa preocupação. Tito como referência, você e eu como referências, por quê? Porque a nossa forma de agir como cristãos pode impactar ou destruir as futuras gerações que estão vindo aí. Daí, na palavra, a gente vê que Paulo, ele conversava com Tito assuntos primordiais para quem se preocupa com o espiritual das pessoas. Eles não estavam falando de bens, eles não estavam falando de carros, de mansões, nada disso, nem de likes, de curtidas, nada disso. Eles estavam conversando sobre assuntos inerentes ao reino. E quando você vai ler Tito 3 inteiro, você vê que Paulo, ele fala quais assuntos que ele queria. Porque o texto começou assim, ó, eu quero que você insista nesses assuntos, Tito. Que assuntos são esses?
Olha o que ele pediu para Tito. Recomende aos irmãos dessa igreja que você vai cuidar, que respeitem os governantes e as autoridades civis. Respeitem. Isso é bíblico. Sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Ensine essa gente a ser obediente à palavra, Tito. Aconselhem eles a não ficar falando mal um dos outros, porque isso causa divisão na igreja. Cuida disso, Tito, para que todos sejam pacíficos e tratem uns aos outros com educação. Olha que coisa interessante. Evitem as discussões tolas com os falsos profetas, porque isso só vai dar confusão. Fuja, Tito, de todo tipo de malícia e inveja e ensine o povo a fugir também. Realce no povo de Deus os pensamentos sobre a bondade de Deus sobre a nossa vida. Conversava isso com a Adriele, hoje no início do culto, sobre a bondade de Deus. Ensine as pessoas da igreja a pensar no amor de Deus que nos salvou, mesmo sem a gente não ter nada de bom. Quando Deus olhou para nós, não tinha nada de bom, mas Ele enviou o Filho dEle para nos salvar. Lembre os irmãos que Jesus derramou o Espírito Santo, nós cantamos aqui, né? Espírito, flua neste lugar, porque Jesus deixou o Espírito Santo, amigo consolador, para nós, para nos dar uma nova vida. Então Paulo estava dizendo tudo isso para ele, insista nesses assuntos, porque Deus Pai, Ele mostrou a generosidade para mim e para você, Tito, quando Ele derramou a graça de Jesus sobre nós, dizendo que nós temos a vida eterna, que nós vamos morrer sim aqui, esse corpo morre, mas que nós temos a vida eterna, esperando por nós, e que não é para desanimar da volta de Jesus, porque Jesus vai voltar. Então esse povo precisa ser ministrado, você precisa falar, insistir em falar nesses assuntos, amém, igreja? Insista nesses assuntos para que a nossa gente, Paulo disse, a nossa gente, povo de Deus, nós os cristãos, o povo que tem que salgar, ser luz, esse povo que o apóstolo Paulo estava dizendo, se interessem em usar o tempo deles fazendo bem, porque isso é ser útil, fazendo as boas obras, porque um salvo em Cristo não dá para caminhar sem as boas obras, não são as boas obras que nos salvam, é a nossa fé em Cristo, mas um salvo em Cristo não tem como caminhar sem as boas obras. Ensina isso para essa igreja, assim a vida da nossa gente, Tito, vai ser útil. E aí, o que vai acontecer? Eles não vão se esfriar, eles vão ficar firmes na fé, no amor, nas obras, e vão esperar a volta de Jesus. Olha que coisa tremenda. E o que é que traz utilidade para a nossa vida, amada igreja? O que é que traz utilidade? É um conselho poderoso para nós nessa noite. Usar o tempo fazendo bem. Se você quer ser uma pessoa útil no reino de Deus, use o seu tempo fazendo bem. Mas ele falou, faça com que esse povo se interesse em usar o tempo corretamente. É preciso ter interesse. E esse interesse parte da gente, em querer usar o nosso tempo com as coisas boas, com as coisas que têm valor eterno. Nós ficamos pensando muito no terreno, mas nós temos que pensar naquilo que nos liga ao céu, tudo que tem valor eterno. Nós precisamos olhar para isso, porque o que tem valor eterno é fazer o bem, meus irmãos. Tudo que você faz de bem para alguém tem valor eterno. E quem é que tinha esse ministério de fazer o bem? Quem? Fala, pode falar. Jesus, o povo de Deus sabe disso. Quem tinha esse ministério de andar por toda parte fazendo bem? Jesus. E eu desço sempre por uma viela, já contei isso aqui, para ir para a escola que eu trabalho, vou caminhando 5 minutos de casa, e naquela viela, eu e o Espírito Santo temos muitas conversas. Eu desço 3 lances de viela, e ali eu falo coisas para ele fala coisas para mim, e eu fiz uma pergunta. Espírito Santo, sabe essas coisas que a gente fica conversando? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu chamado? Para que eu vim? Né? A gente não faz essas perguntas? E aquele dia eu estava assim, qual que é a minha missão? Gente, mas foi nítido o que ele respondeu para mim. Você tem dúvida da sua missão? A sua missão é ajudar pessoas. Põe isso na sua cabeça. Mesmo que você não queira, a sua missão é ajudar pessoas. Eu falei, tá bom, entendi. E também, tem mais uma coisa, preparar a próxima geração. Você não vai fazer o bem só para você e tua casa.
Você tem que fazer o bem para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para os novos convertidos, para todos que estão chegando. Olha que coisa linda. Mas essa não é uma missão só minha. Essa é a missão do cristão. Eu entendi isso na conversa com o Espírito Santo. E lendo esse texto, eu vi mais claramente que é a missão da nossa gente, que o apóstolo Paulo disse aqui para Tito. Qual que é a sua missão então? Qual que é a sua missão? Ajudar pessoas, fazer o bem, usar o seu tempo produzindo as coisas boas, sendo útil. Olha que lindo. E não há nada mais satisfatório, meus irmãos, do que aquela sensação maravilhosa que dá de você fazer o bem para alguém. É tão gostoso. Agora faz o mal para você ver como fica ruim. E você tem que correr pedir perdão para a pessoa, porque você é crente, eu também. Então a gente tem que correr pedir perdão para a pessoa, porque a gente fez o mal. A sensação de fazer o bem, ela é muito satisfatória. Ela traz uma paz interior. É muito gostoso. E isso faz com que a gente ajude pessoas a estarem mais próximas de Deus quando a gente faz o bem. Ah, mas como assim? Sim, a gente faz. Quando a gente faz o bem para alguém, existe algo poderoso que acontece. Acontece uma produção de louvor na atmosfera. Ah, mas tem alguém cantando? Mas louvor não é só cantar. Louvor é quando você exalta o nome de Deus. E quando você faz o bem para alguém, há uma explosão na atmosfera de louvor a Deus. Por quê? Porque louvamos a Deus fazendo o bem. Quando a gente pode fazer o bem, a gente louva a Deus. E quem recebe esse bem, também vai glorificar a Deus. Quem recebe o bem vindo das tuas mãos, também vai produzir louvor a Deus. Olha que coisa linda. É maravilhoso. Quando nós praticamos o bem, nós louvamos e fazemos outra pessoa louvar a Deus. Porque ela vai ter que agradecer alguém. E muitas vezes não agradece a gente, mas vai agradecer o Senhor. Um dia eu estava entrando no mercado com as meninas, e um senhorzinho muito carente, bem simples, ali na porta do mercado, ele me pediu algo muito simples. Ele falou assim: eu queria comer pão e sardinha em lata. Você compra para mim? Olhei para as meninas, falei, nossa, falei, espera que nós vamos trazer. Aí, fazendo a compra, pegamos, levamos. Gente, nós choramos com a cena. Quando nós entregamos para ele, porque acho que muita gente fala que vai levar, entregar para ele, e de repente nem compra e não entrega, né? Ele ficou tão feliz, que ele se ajoelhou no chão. E ele louvou, ele adorou a Deus com aquilo que ele recebeu. Aquilo ministrou o nosso coração. Teve uma produção de louvor acontecendo ali. Isso aí é usar o tempo com utilidade. Você produz louvor, porque você está podendo comprar aquilo para abençoar alguém, ou fazer algo para alguém, e a pessoa que recebe, ela também vai louvar a Deus pelo que aconteceu, amém? E é lindo demais, por isso que ele fala aqui na palavra, para a gente usar o tempo da maneira correta, fazendo bem. E o que é o louvor a Deus? O que é o louvor a Deus? Tem o louvor cantado, sim, o louvor aqui, período do louvor, momento de louvor, que é lindo, maravilhoso, é muito gostoso adorar a Deus com a igreja, e essa igreja canta, adora a Deus, solta o gogó, isso é muito bom. Mas o expressar o louvor a Deus também é você agradecer, você ter gratidão, você reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida, é admiração e é exaltação ao amor de Deus, a grandeza dele, a fidelidade e a bondade constante. Isso é louvor. Louvor a Deus não é só em palavras, mas também em atitudes. Eu posso louvar a Deus com as minhas atitudes. Atos dos apóstolos, atos que adoravam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É glorificar, é elogiar. Isso é louvor. É mostrar apreço pelo meu Criador, aquele que me deu a salvação, aquele que deu o Filho dele, e que deixou também o Espírito Santo para nos ministrar. Olha que coisa tremenda, como é agradável. O louvor faz com que eu reconheça o que Deus já fez na minha vida, o que Ele faz todos os dias e o que Ele fará. Amém? A vontade dEle sobre a minha vida, isso é louvor. O louvor a Deus é agradável. Os salmistas, quando você abre os salmos, lá tem muitos louvores a Deus ali, exaltação ao nome do Senhor, porque reconhecendo, e uma coisa linda, além de ser agradável a Deus, é que o louvor nos aproxima dEle. Quanto mais nós louvamos a Deus, exaltamos, engrandecemos o nome dEle, reconhecemos,
Ele se aproxima. Então eu quero te convidar nesse momento, você fechar os teus olhos um instante e fazer uma pausa para louvar a Deus. Mas não é o louvor cantado, para você reconhecer aí nesse momento, com palavras que vão sair do teu coração nessa hora, nessa atmosfera de louvor que você está criando aí entre você e Ele. Se aproxime dEle com as tuas palavras do coração e comece a louvar Ele, dizer o quanto Ele é especial na sua vida, o quanto Ele tem feito grandes coisas, o quanto Ele tem feito, o que Ele já fez na sua vida. Como é gostoso a gente poder contar os livramentos de Deus. Salmo 104 diz assim: entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Olha que coisa linda, já chegar na casa de Deus louvando, agradecendo, adorando ao Senhor, por tudo que você tem aí dentro de você para dizer. Você fale nesse momento a Ele, faça essa pausa, faça como os salmistas faziam. Iam lá e escreviam os cânticos mais lindos, mas antes de virar cântico, era um texto, uma poesia que engrandecia o nome do Senhor, porque estava usando o tempo da maneira correta, estava usando o tempo para exaltar o nosso Deus. Nesse momento o céu recebe o que sai do teu coração como louvor. O céu está recebendo, o Senhor se inclina, está lá no Salmo 40, que o Senhor nosso Deus se inclina para nos ouvir. Que do nosso coração agora exploda uma produção de louvor, que haja aí uma explosão interna de louvor a Deus pela vida, de louvor a Deus pelo levantar, de louvor a Deus por pertencer a uma igreja, por ser o povo de Cristo, o povo mais feliz da face da terra, mesmo com problemas. Que você nessa hora comece a louvar a Deus aí, engrandecer, reconhecer, admirar a bondade desse Deus. Enche o céu de louvor, enche o céu com louvor nessa noite. Isso é usar o tempo de forma útil. E o que o Senhor quer? É que nós nos aproximemos, isso nos aproxima. Isso faz a gente estar próximo de Deus e aproximar pessoas quando a gente louva o Senhor. E isso faz a nossa vida ser útil. Essa era a missão de Tito. Tito, conecta as pessoas com o céu, com a divindade. Foi isso que Paulo pediu. Conecta esse rebanho, essa igreja, com o divino, Tito. Nós somos os Titos dessa geração. Deus está falando com Titos nessa noite aqui. E uma vida útil é quando o que sai de dentro de nós, o que tem saído de dentro de nós nesses últimos dias? O que sai de dentro de nós sempre vai ser um elogio ao nosso Deus. Sempre vai ser um reconhecimento. Sabe uma coisa que Deus não quer de nós? Ele não quer a nossa correria. As coisas feitas de qualquer jeito para Deus. Não, Ele não quer isso. Ele não quer a nossa sobra. Ele não quer o que sobrou do nosso dia para Ele. Não, Ele não quer isso. Ele não quer o nosso cansaço, a nossa fadiga, a nossa ansiedade, nosso pessimismo, as nossas reclamações. Não, o Senhor quer o louvor que é dEle, que é devido, que é merecido a Ele, porque só Ele é digno de louvor. É isso que Ele quer de nós. E a maneira como eu vivo a minha vida, Paulo falou isso para Tito, você vai ser referência. A maneira como eu vivo a minha vida vai impactar ou destruir, presta atenção nisso, que isso é muito sério para nós cristãos, vai impactar ou destruir as futuras gerações. É nítido o que está acontecendo no meio do povo de Deus, igreja. É nítido. Há muitos jovens desanimando da igreja, porque não conseguem ver o que? Dentro da igreja. Não conseguem também ver dentro dos seus lares um Jesus que só buscam no domingo. As gerações futuras precisam de referenciais, de homem e mulher de Deus. E elas precisam ver em nós esse louvor fluindo, essa vida de louvor fluindo, abençoando pessoas, abençoando os nossos filhos, abençoando netos para quem tem, quem vai chegar nessa fase, abençoando os bisnetos. Nossa vida vai refletir nas gerações futuras. Nós precisamos cuidar da nossa geração que vem aí, dos nossos jovens que já estão aqui e que vão estar no nosso lugar. Nós precisamos abençoar a vida das pessoas próximas.
Abençoar como? Precisamos ajudar a salvar crianças, jovens, adolescentes. Mas como que eu faço isso? A oração é o primeiro passo, mas a nossa vida como referência é muito maior. O Jesus que nós carregamos, ele tem que reluzir. Vocês estão vendo aí nos últimos tempos quais são as investidas de Satanás na vida das crianças, dos jovens e dos adolescentes, ameaçando e comprometendo o futuro da humanidade. Olha o que Satanás tem feito na cabeça das crianças, através de tanta coisa ruim que entra por um aparelho que nós mesmos colocamos nas mãos dos nossos filhos e nem monitoramos. Deveríamos estar dando um livro, a Bíblia, ministrando, fazendo outra coisa. Nós precisamos cuidar da nossa geração, para que essa geração não se perca, que ela conte os feitos do Senhor, como nós contamos. A nossa gente, cristãos, estão precisando de referência. Os cristãos estão precisando de referência para serem referências. Olha que coisa grave dos últimos tempos. Porque o que se vê no altar hoje, em muitos lugares, não precisa ir muito longe, né? Só ler as manchetes. A referência deixou de ser referência. Faz com que os cristãos saiam da igreja. Abandonem a fé. Não é trocar de igreja, não. É pior, tá? É abandonar Cristo por falta de referência. E os mais jovens precisam dessa referência. E a referência começa lá, ó, naquele telhadinho que você conhece muito bem, que você edificou, na nossa casa. A maior referência de Cristo começa dentro da nossa casa. Não espere só a igreja. Nós temos que ser Cristo aqui e lá. Nós temos que reluzir esse Cristo que há em nós. E algo que Deus falou, queimou no meu coração, é que a missão pastoral, cuidar de uma igreja. Nós, enquanto essa missão nas nossas mãos, pastores, líderes da igreja, nós temos que ser referência. Referência para nossas filhas, filhos, referência para nossa família, referência para os membros da igreja que congregam conosco. Nós temos que ser referência. Para amigos, para a sociedade em geral, para os jovens que caminham conosco, para as crianças, para os adolescentes. Mas isso é pela nossa força? Não, nós precisamos da misericórdia de Deus. Sem a misericórdia dele não tem como ser referência. Nós precisamos da misericórdia divina. E aí, pastores e líderes, nós tentamos fazer como Paulo orientou Tito. Nós tentamos insistir nos assuntos espirituais. E glória a Deus, porque essa igreja insiste em falar dos assuntos espirituais, de domingo a domingo. Estamos aqui, pregando, ensinando, mas mais que pregar e ensinar. Porque pregar, você ensina até o papagaio, ele vem e prega. Mas o viver, o praticar a palavra, o ser praticante da palavra de Deus. O que é ensinado na tua igreja? A verdade que liberta. Aqui ninguém passa pano e mão na cabeça, não, é a palavra. A palavra diz isso aqui. Você quer fazer? A palavra está dizendo isso aqui. O caminho que salva é pregado nessa igreja. Qual o caminho que salva? Só tem um único caminho. O caminho é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Que a eternidade é o nosso destino. Você tem para fazer agora, é já, é agora. Nós pregamos aqui uma vida que louva e ama a Deus. Quanto nós falamos de louvor e amor a Deus desse púlpito aqui. Nós falamos sobre santidade, que não dá para fazer a obra de Cristo de qualquer jeito, nem com as mãos sujas. Nós precisamos da purificação do sangue de Jesus sobre nós. Não dá para fazer a obra de Deus assim. O respeito pelo sagrado. O altar do Senhor é sagrado. Os instrumentos são sagrados e consagrados. Instrumento de igreja não é para tocar música do mundo. O instrumento da igreja é para fazer adoração a Deus. Tudo na igreja é ambiente sagrado.
E a gente precisa ensinar os jovens, as crianças, os adolescentes, mas começa por quem? Por nós. Nós precisamos ver a igreja como esse ambiente sagrado. E também ensinamos a usar o tempo da maneira correta, a viver aqui fazendo o bem. Quantas e quantas vezes vocês escutam aqui? Para você levar uma vida usando o seu tempo da maneira correta. Inserimos os jovens, presta atenção nisso, em todos os ministérios da igreja. Aqui tem jovens, adolescentes, já adolescentes eles ajudam com as crianças. Todos os jovens dessa igreja são inseridos. É só chegar e falar, eu quero servir a Cristo. Está inserido. Por quê? Porque nós precisamos cuidar dessa geração. É essa geração que vai estar ministrando a próxima. É essa geração que já está ministrando, gente. Tem crianças ministrando os pais em casa. Tem crianças do CB Vidinha aqui ministrando na escola. Isso é maravilhoso, gente. Tem crianças pregando já. Coisa linda. Mas nós precisamos cuidar para que essa geração não se perca. Porque é essa geração que vai continuar a obra de Cristo. E esse chamado Deus está colocando para quem? Para nós. Todos nós responsáveis por isso. Os pais precisam também ser referência de Deus. No lar, no trabalho, na vida, na sociedade. Vocês sabiam que é o homem que zela pelo espiritual da família? Engraçado, né? Que os cultos de mulheres são os que mais lotam. As mulheres buscam mais. Mas o homem é o responsável pelo espiritual dentro de casa. Usar o tempo de forma correta. Os avós que estão me ouvindo e que vão ouvir essa mensagem, também são referências de Deus para os netos. Tem que cuidar do que fala. Tem que cuidar do que libera. Tem que aprender a usar o tempo mais para a vida útil, louvar a Deus. Uma vida útil que nós estamos falando nessa noite, seja útil, cuida da próxima geração. Paulo estava cuidando de Tito, falando os assuntos para ele do céu. Tito cuidaria da igreja. Outros jovens sairiam daquela igreja cuidando de outras pessoas. Olha que interessante que é a missão de Cristo e a responsabilidade que nós temos. Nós precisamos, para uma vida útil, cuidar da próxima geração. Quem são seus amigos, filho? Quem anda com você? Deixa eu conhecer teus amigos, se interessar. Quem é o seu par? Quem está namorando com você? Você não me apresentou. Para começar, namoro cristão, a gente ora e tem que passar pela porta. Por exemplo, no caso do pastor que tem 2 filhas mulheres, o pedido tem que ser feito para ele. Agora, quem tem filho homem, tem que orientar que o filho homem precisa ir lá conversar com o pai da moça. Olha que coisa interessante. Ah, que antiquado. Não, isso é bíblico. É honra. A moça tem pai, o menino tem família, então precisa, gente, a gente orientar, cuidar dos nossos filhos. Com quem que você está falando no celular? De vez em quando pegar o celular, dar aquela olhada. Precisa, é necessário. A investida de Satanás na vida dos filhos através das mídias está muito grande, gente. E nós precisamos cuidar disso. O que você está lendo? Qual que é o conteúdo da escola? Que livro é esse? Se interesse. Tem influências ruins entrando. Falar para as crianças, jovens e adolescentes sobre o tempo de culto. Que tempo de culto é esse? O que nós viemos fazer na igreja? Não é um passeio de domingo. Culto, é entrega, é doação a Deus. Tudo que Deus nos deu durante a semana, a gente vem aqui para entregar para Ele e dizer muito obrigada, Senhor. Ensinar nossas crianças o que é o culto. O culto é vida. Não dá para começar uma semana sem o culto. Aqui dentro, ó, dentro do coração. Falar sobre a importância da Bíblia. Falar desse livro que de geração em geração já tentaram destruir, mas não conseguiram, porque a palavra de Deus é indestrutível. E passa os céus, passa a terra, tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Chegar em casa, conversar sobre o culto. Durante a semana, lembrar da palavra que foi pregada, falar sobre o culto com o filho. Isso é cuidar da próxima geração. O que foi falado? Não lembro mais. Tem que lembrar da palavra.
da semente que foi colocada no coração. Ensinar a honrar o tempo com Deus. Nós precisamos do tempo com Deus. E onde que as novas gerações vão ver isso? Com a gente. Nós temos tempo com Deus, precisamos honrar e mostrar para o filho isso. Mas há um alerta de Deus para nós que estamos ouvindo essa palavra e onde ela chegar, eu não sei. Há um alerta de Deus. O problema é como está a nossa geração hoje. A gente fala muito da geração nova, né? Mas como está a nossa geração hoje, dos cristãos, da nossa gente? Eu falo para vocês como está. Muitos, graças a Deus, não todos, porque tem um remanescente, e a Bíblia fala do remanescente, mas estão, na grande maioria, frios, ausentes, superficiais e apáticos. Isso é grave, porque nós estamos mostrando para a próxima geração exatamente esse comportamento. Com a vida útil. Não está útil. Está com uma vida inútil quem está caminhando dessa forma. Não está usando o tempo como Paulo instruiu aqui. Usar o tempo para aquilo que é bom. Porque está usando o tempo de forma errada. Está gastando o tempo com outra coisa. A maioria dos cristãos hoje, gente, a maioria, e isso é triste, já não ilumina mais porque não é mais luzeiro. As luzes já se apagaram faz muito tempo. Olha os escândalos no meio gospel. Olha os escândalos, um atrás do outro. Partindo de onde? Do altar. Do altar. E aí quem está como referência, que é aquilo que eu falei, deixa de ser a referência para os pais e avós que vão ser referência na vida dos mais novos. Não salgam, não iluminam, não são mais referência de Cristo onde estão. O que a gente vê hoje? Buscam mais os aplausos do que o secreto. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Acompanhem as mídias. Entrem em algumas igrejas. Vejam os últimos escândalos daí da hora. Buscam mais o dinheiro do que a preocupação em adorar a Deus. O período de oferta de algumas igrejas, que eu já fui, o pastor também, dura quase meia hora. Quando, na verdade, a adoração e a palavra a Deus deveria durar muito mais do que o momento de dízimos e ofertas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é a provisão. Ele é a provisão da igreja. Ele vai falar no coração. Então, adore Ele. Pregue a palavra dEle. E deixe que as demais coisas Deus vai acrescentando. Louva a Deus porque essa igreja, momento de dízimo e oferta, não é apelativo. Porque é coração. Contribua com alegria, não forçado. Faça com alegria, porque você sabe os custos que tem uma igreja aberta. Você sabe que a generosidade é um princípio divino. O crente de verdade sabe isso. Buscam mais mansões do que missão. É ou não é verdade? Olha quantos pastores, líderes religiosos têm gasto dinheiros absurdos, recursos absurdos, com casas enormes. Não que ele não possa ter, mas tudo com equilíbrio e moderação. A preocupação de um pastor, de um líder, é a missão. É a missão, não é a mansão. Estão entendendo? Prestem atenção nessas coisas. Muitos cristãos hoje aperfeiçoam muito mais os músculos do que o espírito. Passam horas em academia, mas não é capaz de tirar uma hora para que o Espírito Santo ministre. Buscam mais telas e mídias do que o esconderijo do Altíssimo. As futuras gerações vão sofrer esse impacto que nós estamos causando. A nossa gente precisa ser lembrada dos valores eternos. Por isso que Paulo já orientava Tito. Fala para esse povo, insiste nesses assuntos. E nós como igreja, quem é líder aqui, quem vai ser líder, quem é líder na sua casa, nós precisamos insistir nesses assuntos para que as futuras gerações não se percam. Nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Um legado de louvor e de amor a Deus. Duas coisas essenciais. Louvor e amor a Deus.
Não responda para mim. Responda para você. Seus filhos veem você fazendo devocional na sua casa? Eles acompanham o seu tempo devocional? Seus filhos leem a palavra junto com você? Filhos, netos? Seus filhos sabem quando você está jejuando? Quando você está orando? Você já explicou que o seu tempo de oração é sagrado e que você não pode ser interrompido naquele momento? Que está falando com o Criador? Nós somos referências. Nós somos modelos dentro da nossa casa para quem está crescendo conosco. Quantas vezes você já falou sobre Deus na sua casa essa semana? De domingo, que foi a pregação dos pais sobre o filho pródigo, do filho que voltou, porque se perdeu. Mas o pai estava ali, com os braços de amor para receber ele. E recebeu esse filho de volta. Quantas vezes você parou essa semana para lembrar a mensagem de domingo e falar, filho? Muitas vezes a pessoa erra por desobediência. Esse filho desobedeceu o pai. É o momento que você tem de ministrar a tua casa. É o momento que você tem de exercer o chamado de ajudar pessoas. Que começa onde, gente? Ajudar pessoas começa debaixo do meu teto. Eu conheço uma moça, que o marido dela é pastor. E eu atendi essa moça. E ela falou para mim, ela está com os filhos adolescentes, 3 filhos. E ela disse o seguinte, pastor, eu não sei o que fazer com meu marido. Ele é um homem tão bom, um pastor conhecido, ajuda tanta gente, entrega cesta, vai no hospital, visita e faz bastante obras. Só que em casa, ele não pergunta como os filhos estão. Ele não fala sobre a importância da missão que ele faz fora de casa, com os filhos na mesa. Para começar, comigo, ele já não fala já faz dias, porque ele está sempre correndo para fazer a missão. No que ele está errando, esse pastor? Ele está fazendo algo de bom, ele está sendo útil para o reino. Mas qual foi a primeira missão que Deus confiou a ele? A casa dele, a família dele. Porque não adianta você ganhar o mundo e perder tudo que você conquistou ali, que Deus te deu. Aí eu conversei com ela, falei, você vai ter que sentar e explicar para o seu esposo que ele está invertendo as coisas. Ele pode continuar a missão, mas a primeira missão dele é aqui. E ele não pastoreia a igreja, mas eles vão até uma igreja. Chama o pastor, conversa junto, explica o que está acontecendo. Porque antes de fazer o bem lá fora, o maior bem começa dentro de casa. A nossa vida útil, ela começa dentro da nossa casa. E como que eu torno a vida útil? Como? Falei aqui nessa noite, através da carta do apóstolo Paulo ao jovem Tito. Use bem o seu tempo. Estou finalizando. Use o seu tempo fazendo bem, produzindo louvor. Mas faz os teus filhos adorarem, seus netos adorarem, através da sua vida. Onde que você vai produzir louvor? Em todo tempo, em todo lugar, com as pessoas que Deus colocar para você ajudar. E o segundo, como é que eu faço para viver minha vida útil? Minha vida ser útil aqui, tornar minha vida útil. Ser uma pessoa útil. É viver Deuteronômio 6, 5, 7. Vou pedir para projetar na nova linguagem de hoje. Deuteronômio 6, não está projetando? Não? Tá, eu leio aqui. Que significa uma oração que os judeus, eles fazem com os filhos, pelo menos 2 vezes ao dia, o Shema. O Shema é a oração que Moisés orientou o povo, a geração mais nova, que ia entrar na terra prometida. Ele falou, vocês vão fazer essa oração sempre, para nunca se esquecer, porque as futuras gerações não podem esquecer quem o nosso Deus é. Quem nosso Deus é na nossa vida. Olha o que diz a palavra. O Shema, ele vai passando de geração em geração. Para quê? Para que os jovens lembrem da fé em Deus. Portanto, amem o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje.
e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. O que Moisés estava falando? Para declarar sempre o amor a Deus, em todos os momentos, para que a geração mais nova não se esquecesse da fé e do Deus vivo, o Deus de Israel, que de geração em geração tem cuidado de nós. Amém? Então, o Shema fica no nosso coração nessa noite. O louvor e o amor a Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E ensine isso para os seus filhos. Ensine isso na sua casa para as pessoas que convivem com você. Porque quando a gente mostra o nosso amor por Deus, quando nós amamos o Senhor de todo o coração, nós praticamos também as boas obras, o amor ao próximo. Porque não tem como amar a Deus e odiar o irmão, ou não fazer o bem para o irmão. Porque a palavra diz que quando a gente faz isso, a gente se torna mentiroso, né? Então nós temos, amando a Deus, nós praticamos o amor ao próximo. E com isso, a gente ensina as futuras gerações a também amarem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, até a volta de Jesus, sem desanimar. Porque aquela igreja que Tito estava cuidando, já não estava mais esperando a volta de Jesus. E ele tinha que aquecer o coração dessas pessoas. E olha bem hoje se as pessoas falam da volta de Jesus. A nossa oração nessa noite é que Deus nos dê graça, como povo de Deus. Graça a gente pede para o Senhor, para a gente usar o nosso tempo amando a Deus e produzindo louvor. Amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. Temos força para tanta coisa? Vamos mostrar nossa força amando a Deus. E que a vida da nossa gente, essa é a minha oração nessa noite, a vida da nossa gente, todos nós, a nossa gente, seja útil e não fútil. Essa é a minha oração. A minha oração é que essa igreja se torne cada vez mais útil. Útil para quê? Para que as futuras gerações continuem louvando e amando a Deus e esperando a volta de Jesus, sem se cansar, sem desanimar, sem deixar a fé. E o que nós temos que fazer, diante do que nós ouvimos, é só responder para Deus. Nós somos confrontados nessa noite. Nós temos que responder para Deus. E responder para Deus envolve mudança. Qual é o legado que você quer deixar para os teus filhos, para os teus netos, para os jovens que você vê aqui nessa igreja, para as crianças que são ministradas aqui? Qual é o legado? Será uma vida útil, para que eles olhem e digam assim: eu quero ter a vida que meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô tem. Ou uma vida fútil, jogada assim, desperdiçada, tempo indo embora. E a conclusão de tudo isso que nós ouvimos é que uma vida útil faz o bem. Sempre que você estiver fazendo bem, sua vida vai estar sendo útil. Uma vida útil produz louvor, não murmuração. Produz louvor onde está. Você louva a Deus e faz outras pessoas também louvar. Uma vida útil ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E você vai aplicar o seu tempo naquilo que tem valor eterno. E valor eterno é cuidar da próxima geração que está vindo aí. É cuidar dos nossos jovens. Ensinar também isso para eles, a louvar a Deus. O que tem valor eterno, jovem? Amor. O que tem valor eterno? Fé. Reino de Deus. As obras, as nossas boas obras. A palavra de Deus, valor eterno. O que os nossos jovens, nossas crianças e adolescentes precisam aprender com a gente? Queimar por Jesus. Queimar por Jesus o tempo todo. Amar a Deus muito mais que nós. Eles olhem para nós, sim, mas que eles amem muito mais que a gente.
que louvem a Deus com muito mais intensidade do que nós. Mas eles precisam ver apaixonados por Jesus aqui. Eles precisam ver essa geração mais velha trazendo esse fogo para que a geração mais nova receba. Os nossos jovens precisam ser muito mais avivados do que nós somos. E eu quero encerrar nessa noite pedindo para a Isa cantar uma canção. E essa canção vai ser a nossa oração por essa palavra. Porque ela realmente diz tudo o que nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, como referência, como pessoas que têm uma vida útil, que usa bem o seu tempo e que louva o Senhor. Essa canção vai ser a nossa oração. Vamos adorar? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Quero te convidar a ficar em pé nessa noite, cantar essa canção Eu vou e levar essa canção para a sua vida. confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser Vamos declarar juntos: eu vou construir, Senhor. Eu vou construir minha vida Tudo em Tuas mãos, Senhor. Tu és A nossa casa, o nosso viver, Senhor. fundamento. Eu vou confiar Sim, Jesus. somente. Nós fazemos uma escolha nessa noite. Não Ter uma vou vida útil em Suas mãos, Senhor. Eu vou construir. Eu vou construir A minha vida, Senhor. O alicerce da nossa casa. O alicerce dessa igreja, Pai, em Ti. Eu vou confiar. Não
vamos ser abalados confiando em Ti. Eu vou construir minha vida aos Teus pés, Senhor. Tu és meu fundamento. Igreja, quando Cristo é o fundamento, não tem como essa casa ruir. Vai dar certo em nome de Jesus. E nessa noite, a nossa oração é que nós aprendemos a usar o nosso tempo como povo de Deus de forma útil. E eu já declaro essa palavra sobre cada coração, de uma vida útil nas mãos do Senhor, de uma vida produtiva na mão do Senhor, para que as próximas gerações olhem para cada um que o Senhor está enxergando aqui nessa noite como um referencial do Teu nome e do Teu reino. Que vidas úteis, Pai, sejam geradas aqui também nessa igreja. Aqueles que ainda chegarão a esse lugar, aqueles que ainda virão, os novos convertidos, aqueles que chegarão a esse santo lugar, que eles olhem, Pai, olhem para nós e possam ver a referência de Cristo real na nossa vida, em nome de Jesus. E aqueles que aqui estão, que a vida útil, Pai, seja longa nessa terra, para que muitos outros, a começar dentro de casa, comecem a ver, Pai, a ação do Espírito Santo e a esperar, Pai, esperar e aguardar pela volta do grande Messias esperado, que virá em grande glória, que virá, ó Deus, sobre o som da trombeta, que virá, Senhor, Jesus voltará, está escrito na sua palavra, e que a nossa vida útil possa enxergar o retorno glorioso dele, sem desanimar, esperando, Pai, esperando e esperando, edificando a nossa casa em Ti, vivendo no fundamento que é a Tua palavra, e ensinando as gerações, Pai, quem é o Senhor, qual honra é a Tua, Pai, qual poder é o Teu, de geração em geração, que a gente possa, Deus, edificar a nossa casa, a nossa vida, no alicerce, na pedra angular, Jesus, o ressurreto. Assim eu oro, em nome de Jesus. Receba essa palavra sobre o teu coração e uma vida útil, em nome de Jesus, para todos nós.